dia, Zani. Bom dia, tudo bom? Tudo bom. Ariovaldo Zani, vice-presidente executivo do Cine de Rações. Vamos fazer um balanço aí desse 2012, que você já teve aí mais ou menos uma prévia na reportagem e tentar olhar um pouquinho, enxergar o que pode ser 2013 que já está chegando aí. Zani, é fato que nós teremos mesmo uma redução na produção em função desses fatores apontados na reportagem? Definitivamente, esse alto custo, essa crise de custo que o setor foi submetido, não é regional, é global, atrapalhou bastante, né, as projeções, uma indústria que vinha, principalmente a de carnes, né, crescendo bem sustentada, e o ritmo de exportação, né, havia cálculos com mais otimismo daquilo que seria exportado, o ritmo diminuiu. Né, durante o ano, o alto custo do milho, do farelo de soja atrapalhou muito. E aí isso afeta os outros elos da cadeia, dentro da cadeia de suprimentos, dificuldade de pagamento, a extensão de prazo, alongamento de prazo de pagamento, acaba afetando no geral, então provavelmente a gente fecha esse ano com esse recuo de 3%. É como o sujeito que está bem, fecha o ano bem, mas aí ele vê perspectiva de crescimento bom, ele faz um planejamento, faz os seus investimentos, aí ele começa a tomar um monte de rasteira, 1, 2, 3, quando ele vê, chega no fim do ano, deu tudo errado. É mais ou menos o que aconteceu. Exatamente. Alguns aspectos imprevisíveis, né? Outro, obviamente, aqueles que se planejam melhor, que acompanham, estão melhor informados, acompanham as regras ou as relações, os fundamentos de oferta e demanda e conseguem, então, manter um certo equilíbrio. Agora, de maneira geral, o início desse ano, teve preços de milho muito tentadores. Isso incentivou a produção, principalmente da avicultura, alojamento e produção de carne de aves, de frango, mais de 1 milhão de toneladas mês a mês. O preço é que não reagiu. Então, em algum momento, o preço do farelo de soja, o custo do farelo de soja veio muito alto, ele dobrou no ano de 2012, e infelizmente em junho, quando de fato, né, se formalizou exatamente o que se previa, que era aquele dano ambiental absurdo nos Estados Unidos por conta da estiagem, aí somado ao preço do custo do farelo de soja, somou um milho muito alto, aí foi um tiro de misericórdia, né? Atrapalhou muita gente. O milho, 1 ano e meio atrás, era o quê? R$11 a saca, 10, se você conseguir. Eu me lembro de R$16 a saca. 13, né? 13, triplicou praticamente. Chegou a R$36 a saca. Isso inviabiliza todo o processo. Nesse processo de produção das carnes, da proteína animal, me parece, eu quero a sua avaliação, que o setor de aves é o que está mais complicado nesse momento. A suinocultura também, né, Amarga, nos últimas semanas, último mês, houve uma certa recuperação no mercado internacional, essas exportações, isso faz com que se aqueça um pouco, né, os preços, aliado inclusive a uma diminuição de plantel, porque a situação de preço era tão dramática para o criador de suínos. Ele optou por reduzir plantel. Ele reduziu, ele abateu fêmeas, ele abateu animais com peso menor. Então essa combinação de menos oferta e um preço internacional melhor levou a uma recuperação de preços. E agora a avicultura definitivamente não sofreu uma pressão de preço tão grande, mas também não vinha trazendo preço que cobrisse o custo de produção. No final, outra vez, acompanhando esse final de ano, uma melhora de preços, mas o pessoal se endividou bastante, né? São muitos empreendimentos requerendo recuperação judicial. Isso acaba atrapalhando também a saúde financeira dos demais elos da cadeia, que são os supridores, né, os fornecedores de ingredientes. Você quebra a corrente, né, como a gente diz, e aí fica um buraco ali, um gap, um hiato. E para o setor de ração animal, como é que esse custo foi repassado para o consumidor? De que forma? Como é que ele sentiu isso? Como é que vocês sentiram nos projetos do setor e, inclusive, na mão de obra que vocês empregam? A rentabilidade do produtor de ração ela foi muito comprometida, né? Porque não há como se fazer um repasse integral, principalmente porque o bolso do consumidor não aceita, né? O preço aumentou demais. Então, boa parte desse aumento de custo ele foi absorvido, né? Corroeu as margens de contribuição, levou muitos empreendimentos à situação de insolvência, né? A dificuldade, aliado à dificuldade de crédito, é curioso, né? O país parece que está distribuindo muito dinheiro, muitas linhas de crédito. Eu gostei do seu parece. Mas isso está canalizado para um ou outro setor e voltado ao consumo, mas a gente tem observado que o consumidor também não tem respondido tão forte, não. E essa dificuldade em obter crédito para capital de giro, aliado
a uma taxa, a uma carga tributária escorchante, ficou muito difícil, né? O que é que vocês esperam para 2013, já que todas as previsões falam em, pelo menos, manter esse patamar aí de milho e soja, né? Que é a base da alimentação? A gente entende que no primeiro trimestre ainda, não temos nem a nossa safra disponível, os preços se mantêm em patamar alto, de milho e farelo de soja principalmente, e com cautela vamos acompanhar o segundo trimestre, ou seja, o primeiro semestre do ano que vem, porque nós temos a área produtora de soja aqui na Argentina que estava alagada até outro dia, muito úmida, que é incompatível com a produção. No Brasil a gente ainda vai ver, existe perspectiva de uma grande safra. Agora, a safra brasileira pode ser muito boa, mas o preço internacional que dita. Ele é convidativo, né? Então, exatamente. Esse é o problema. E outra preocupação Otávio, é que a Agência de Meteorologia Americana, ela, historicamente, ela prevê que toda a grande seca naquela região produtora de grãos, ela vem sucedida por outra época tem um repique, de estiagem, né? exato. Tem um repique. Isso seria catastrófico, porque nós já estamos com estoques de passagem mínimos, tanto de milho quanto de soja. Então, realmente, eu diria que é um primeiro semestre ainda de inflação nos alimentos. Tá. Falar em alimentos, eu gosto de conversar com o Zani, porque o Zani, ele puxa umas pautas e ele tem umas posições bastante interessantes. A produção de alimentos, a produção de comida, que é o que o mundo precisa, está se tornando um negócio bastante complicado, né, Zani? Por conta de uma série de exigências, de uma série de proibições e de uma necessidade, segundo o Graziano da FAO, como a gente conversava, de que a produção de alimentos precisa crescer 60%, não é isso? E nos próximos 20 anos, é isso? 30 anos, 30 né? anos. E desses 60%, mais da metade é de proteína animal. Sim. Combinação explosiva, Otávio, porque as perspectivas... Vai faltar comida. A perspectiva é que esse planeta tenha um acréscimo de mais de 2 bilhões de pessoas até a metade do século, e essa concentração demográfica se dará principalmente na Ásia e na África. A Ásia, principalmente a China, com esse movimento de pessoas das zonas rurais para a zona urbana, passando a se alimentar de proteína de origem animal, carnes, leite, ovos, e com dinheiro, porque a renda também vai aumentar naquelas regiões, essa distribuição de renda. Então essa combinação ela vai demandar muito mais alimento a ser produzido. A FAO fala muito, né, faz contas e chega à conclusão que a demanda por alimentos deve crescer 60%, mas quando você dá um foco, um zoom, só na proteína de origem animal, ela pode chegar a dobrar. Então, e a produção de carne, ela depende muito, né, em larga escala, do uso de tecnologia, de aditivos e tal, e porque a terra disponível e as safras não serão capazes de atender toda essa demanda. E essa tecnologia ela vem sendo desenvolvida pelo homem e com todo o cuidado necessário. São cometidos alguns erros, coisas são corrigidas, mas é um processo de produção de alimentos que é muito novo. Né? Se a gente voltar lá na Idade Média, o sujeito largava o boi no pasto, né, o carneiro lá no campo, sei lá, a ave num confinado qualquer lá, deixava comer o que quisesse, jogava um milho. Quando ele achava que estava no ponto, ele ia lá e matava e vendia, distribuía, enfim. Hoje não, hoje nós temos uma indústria, uma máquina de produzir alimentos. Só que os problemas são cada vez mais sérios. Tem uma estourando agora na internet, que você trouxe para a gente aqui, inclusive, que é a questão da chamada ractopanina e dos outros beta-bloqueadores que são usados na suinocultura e eram para estar sendo usados também na bovinocultura, mas o beta-bloqueador foi proibido pelo Ministério da Agricultura, não é isso? Se eu não me engano. E por que está acontecendo esse impasse nesses aditivos alimentares que, na verdade, servem para melhorar a conversão do alimento em músculo, ou seja, em carne e não em gordura, quando é o que se procura? Isso é uma técnica de produção de proteína animal, de se fazer um porco que tenha mais carne, um suíno que tenha mais carne, um boi que tenha mais carne. O que está acontecendo de impasse nisso? É curioso, né? Porque você falou muito bem, né? Temos uma população crescente, vamos demandar muito mais alimento e surgem grupos, né, que reagem, né, que questionam o uso da tecnologia. A própria ciência questiona o uso da tecnologia e é através da ciência que a gente está seguro
se um elemento, um insumo é seguro ou não é, se é eficiente ou não é. Aqueles que não são eficientes e seguros não são utilizados, ou são proibidos. Esses aqui, por exemplo, que nós estamos falando, a ractopanina e de outros beta-bloqueadores, são autorizados pela Organização Internacional de Saúde Animal, pela FAO, pelo Codex Alimentários. Todo. A própria suinocultura global se beneficia do uso da ractopamina ou dos beta-bloqueadores, agonistas adrenérgicos, que a gente chama, existem outros nomes comerciais, outras moléculas, né, de outros fabricantes, fornecedores, que promovem um ganho de produtividade nessa produção de carne que é necessária. E óbvio que todos os estudos de segurança são calcados em análise do risco quantitativo. Esse mundo que nós vivemos, tá, ele é cheio de perigos, né, cheio de riscos, né? Mas a gente tem que modular esses riscos para continuar vivendo, né? Algum risco sempre existe. Então, o risco é minimizado, a gente trabalha de maneira a torná-lo o mínimo possível, usufruir, desfrutar do benefício desse ingrediente sem representar risco. Recentemente, essa molécula também foi autorizada a ser utilizada na pecuária de corte, assim como ela é largamente utilizada há muito tempo nos Estados Unidos, na Austrália, no México. Os grandes produtores de carne utilizam a ractopamina, né? Tá. Sim. Houve um movimento, uma reação da União Europeia e o governo brasileiro entendeu por bem fazer uma suspensão temporária. Os produtos estão registrados, passaram nos testes científicos e de segurança. Mas até que haja uma negociação, uma resposta, uma conclusão desse imbróglio com a União Europeia, então o produto está suspenso. Mas aí o jornalista vai lá, escreve e publica na internet, aqui na de hoje, uma bobagem dessa aqui, ó. Brasil proíbe bomba em alimentação de animais para evitar a vaca louca. Ei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Definitivamente é uma confusão aí por parte de quem escreveu, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Na sexta-feira saiu um anúncio antigo, inclusive outra confusão também, por isso é importante, né, tomar cuidado com o sensacionalismo, que nós estamos falando de consumidor de alimento, isso gera pânico, né? Eu sou médico veterinário e doenças do sistema nervoso central têm múltiplas razões, tratamentos, vias de desenvolvimento, né? E definitivamente elas demandam um tempo para se concluir resultados diagnósticos e tal. O Ministério da Agricultura já divulgou e esclareceu o que está acontecendo a ponto da própria OIE manter o status sanitário brasileiro, né, em relação à encefalopatia espongiforme bovina que ataca animais aí fora do Brasil, né? Nós não temos casos no Brasil. Não temos casos no Brasil. E aí houve essa confusão toda, mas não há nenhuma ligação entre beta-bloqueador e doença da vaca louca. Já começa a viajar, já começa... confusão. Confusão total. Que coisa. Você escreveu um artigo que está na Dinheiro, na última edição, na última página de Dinheiro Rural, bastante interessante também, onde você fala que esses imbrólios e esses impasses, voltando à hora que a gente entrou na produção de alimentos, eles começam a dificultar a produção de alimentos e pode faltar comida no mundo. Se a gente voltar ao sistema de muito tempo atrás, onde larga o boi lá, quando estiver no ponto, depois de 10 anos a gente mata e faz bife, se voltar esse sistema, muita gente vai passar fome no mundo, vai faltar comida. Vai, e é curioso, né? É importante salientar, Otávio, você falou dessa matéria que eu escrevi, na verdade é intitulado O Mito dos Hormônios. Não se usa hormônio na produção animal. É proibido no Brasil. No Brasil é proibido utilizar qualquer hormônio do crescimento, na pecuária de corte, na produção animal brasileira não se usa. É proibido, é por lei. Por lei. Eu entrei uma discussão num almoço por isso, que começaram a falar, não, porque no frango... Eu falei, para com isso. Não existe isso. E nessa matéria é curioso porque eu comento um pouco, é um resultado muito positivo que nós tivemos recentemente num encontro com médicos, colegas... Aqui em São Paulo? Sim, em São Paulo, médicos do Hospital Sírio-Libanês, do Hospital das Clínicas, do Albert Einstein. Qual foi o tema? Sanitaristas da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Estadual. O tema foi a desmistificação da hipótese de transferência de resistência bacteriana dos animais para o ser humano. Existe uma preocupação que os pacientes internados nos hospitais, sob tratamento de antibióticos, diante de uma infecção, quando não respondem ao tratamento,
tem uma resistência ali instalada. Sim, isso é possível. Existem dezenas de vias alternativas para gerar resistência. Sim, sim. Né? Inclusive uma do próprio corpo, uma deficiência genética. Exatamente. Começa por aí. Mas em algum momento na história começou-se a discutir a possibilidade ou a probabilidade do uso de agentes melhoradores de desempenho em animais ou o uso de antibióticos para tratar doenças de animais gerar uma resistência no ser humano. É uma hipótese, né, que ainda nunca foi constatada. Por isso é que eu falo da análise do risco quantitativo. Só para te dar uma ideia, né, a chance de alguém ter um problema numa UTI, ter uma infecção, ser tratado com antibiótico e não responder esse tratamento porque ele comeu a carne de algum animal que usou aquele antibiótico é infinitamente menor do que o sujeito, na vida dele, receber meia dúzia de relâmpago na cabeça. É isso mesmo. É interessante. Mas os mitos continuam, né? É engraçado como esses mitos se proliferam. E essa foi a intenção de estar com os médicos. Quando eu disse que o resultado foi positivo, Otávio, é que ao final, vários deles, inclusive autoridades, né? Tinha professor da Universidade Federal aqui, da Unifesp, eles ao final ficaram muito satisfeitos dessa conversa, dessa apresentação que nós fizemos e estão interessados em manter, dar uma continuidade e expandir, levar essa informação para os outros médicos, porque eles perceberam que a produção animal do jeito que é feita é diferente do que eles imaginavam. Então eles estão revendo alguns conceitos também. Senão o pessoal acha que é fácil encontrar picanha todo dia no açougue, encontrar lombo suíno todo dia no açougue, franguinho e tal, sem que você tenha um processo industrial de produção. É impossível, né? Senão volta ao ponto, vai faltar comida. Exatamente. É uma linha de montagem. Na verdade, o que se desenvolve hoje com a indústria de alimentos é um processo que a indústria desenvolve quando produz, quando tem uma linha de produção de televisores, uma linha de produção de carro. Só que produzir alimento é um pouquinho mais complicado do que montar um carro, né, Zani? Sim, por isso que todos os processos de qualidade, né, conhecidos, ISO, boas práticas de fabricação, análise de pontos críticos e determinação do perigo e tantas outras preocupações e programas, né, protocolos, né, eles são exigidos hoje, boa parte deles, por lei. E a indústria ela acaba, obviamente, implementando tudo isso, porque o consumidor é o grande interessado e é o consumidor que compra e que paga pelo produto. E o seu setor, que é o setor de alimentação animal, através das empresas que compõem o Sind Rações, tem um papel fundamental importante nisso, porque a conversão para carne ou para leite se dá através do alimento dado e através da genética que o animal tem, né? E da sanidade, que é um ponto que nós também estamos falando aqui. Se você não tem a genética, não adianta você dar boa alimentação, que não vai ter conversão, e vice-versa, né? É um tripé. Produtividade, que a gente consegue através do melhoramento genético, do aprimoramento genético e o uso da tecnologia, e o bem-estar. Porque o animal bem cuidado, bem tratado, ele se desenvolve dentro do ciclo de vida dele, né, de produção, ele se desenvolve muito melhor. E vamos parar com essa história de que o animal ficou maior e mais forte, produziu mais carne, mais leite, porque foi bombado, como se diz. Para com isso, que isso é tudo muito científico e é tudo muito técnico, né? Exatamente. Essa palavra, talvez, beta-bloqueador, pode ter confundido alguém pensado em anabolizante, que são, para nós da área da saúde, né, médicos, veterinários e tal, a gente sabe muito bem, são várias classes de produtos, antibiótico, hormônio, beta-bloqueador e, enfim, são coisas diferentes, mas que às vezes pode se confundir. Mas antes de publicar ou de falar, vai tentar saber para depois poder Consulta publicar. Especialista. Consulta especialista. Chame os universitários. É verdade. Zani, obrigado pela presença aqui, mais obrigado uma vez. outra vez pela oportunidade de falar com os teus telespectadores. Ok, deixa um telefone e o endereço de internet do Sind Rações. 11 3541 1212 e www.sindrações.org.br, sem cedilha e sem tio. Ok, Ariovaldo Zani, vice-presidente executivo do Sind Rações. Abraço, Zani. Não, obrigado.